Bom, vamos continuar então com as perguntas da Aline. Aline, a terceira pergunta, você diz assim: exercício 2 da página 31, que define se a visão do texto é pessimista ou otimista? Então, o que vai definir se o texto é pessimista, que na verdade a resposta é que ele é pessimista, tem um tom pessimista, é principalmente a segunda estrofe. Vamos lá, deixa eu achar aqui a página 31 para ver o texto mais completo. Na segunda estrofe tem assim: continuamente vemos novidades diferentes em tudo da esperança. Diferente em tudo da esperança quer dizer, são novidades ruins que não trazem esperança nenhuma. Do mal ficam as mágoas da lembrança. Então, só resta mágoas, né? E do bem, se algum houver, então não tem bem nenhum, que já traz um tom irônico, ficam as saudades. Então, essa estrofe tem um tom bem de pessimismo mesmo, que não tem nada bom nessas mudanças. Bom, vamos então para a questão da Maria Elisa. Maria Elisa pergunta por que o quinhentismo não é considerado como um tempo literário. Já respondi essa questão, vamos lá de novo. Ele não é considerado um período literário porque não se preocupa com a estética, não tem trabalho estético, não tem o trabalho artístico com as palavras. Lembrando que literatura é a arte das palavras, né? Ela tem a palavra como um objeto artístico ali. E nos textos do quietismo não tinha esse trabalho estético, era só um texto para informar. Questão 2: identifique as obras mais importantes do humanismo. Eu coloquei algumas aqui. A gente trabalha mais com Alto da Barca do Inferno e Farsa do Inês Pereira, que é do Gil Vicente, que é o principal autor desse período, mas no humanismo tiveram várias obras importantes assim. Eu coloquei aqui o Cancioneiro e Triunfo, Meu Livro Secreto, Itinerário para a Terra Santa, que é do Petrarca, a Divina Comédia, que é um dos clássicos, que é do Dante, Decamerão, também outro clássico, e as crônicas do Fernão Lopes, que também a gente trabalha com elas. Bom, professora, não entendi a correção das atividades do Barroco. Poderia dar uma pincelada no geral? Não, não poderia. Para eu dar uma pincelada, Maria Elisa teria que fazer outra aula só sobre isso. Então, não vou dar pincelada, não. Quero que você coloque as dúvidas específicas, tá? Isso aí é preguiça de você montar suas dúvidas. Vamos lá. Próxima pergunta é da Sabrina. Em algum desses períodos da literatura teve exemplos de escritoras? Estou gostando dessas perguntas com tom feminista. É importante saber como as mulheres atuaram nessa história, né? Só que, como eu disse, infelizmente, esse interesse pelas mulheres é muito recente. Então, até faltam estudos que mostram, e a gente tem muito pouco indício, muito pouco material para mostrar o papel das mulheres nessa história. Infelizmente, pela pesquisa que eu fiz, não é uma coisa que estava já na minha cabeça, fiz uma breve pesquisa e eu vi que as primeiras escritoras brasileiras, elas começam a aparecer no romantismo. Isso não quer dizer que não tinha escritoras antes, talvez sim, mas elas não tinham representatividade, considerando toda a sociedade machista que a gente vem, né, estruturalmente machista. Então, a primeira de que eu tenho informação é Maria Firmina dos Reis, lá é por volta de 1859, que era uma mulher negra de origem humilde e que foi considerada a primeira romancista brasileira. E pode ter havido outras antes, mas, como eu disse, por conta dessa sociedade fundamentalmente machista, elas não foram reconhecidas. Talvez, né? Essa é a minha hipótese. Questão 2. No Barroco, o padre Antônio Vieira, mesmo defendendo os nativos, escreveu suas poesias com eurocentrismo? Essa foi uma questão super interessante, mas não dá para ter uma resposta com muita propriedade. Teria que fazer uma análise, talvez, de alguma obra, ler alguma dissertação que trabalhou só sobre isso, não sei. O que eu vou colocar aqui é minha opinião, mas aí teria que ter uma pesquisa mais aprofundada para responder a sua pergunta com propriedade. Eu acredito que sim, que ele tinha uma visão eurocêntrica, mesmo defendendo os índios, porque naquele momento toda a sociedade era estruturada no eurocentrismo, então seria quase impossível fugir dessa visão. Com certeza, se a gente for fazer uma análise, a gente vai encontrar algum indício de uma visão eurocêntrica do Padre Antônio Vieira, muito embora ele tentasse fugir